Sejam bem-vindos! Você está no canal Conexão Evangelística, o canal que te conecta com o Evangelho. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Nós estudamos a Bíblia e estamos estudando agora o livro de Atos e hoje vamos para a parte 2 do capítulo 2. Então hoje nós vamos estudar Atos 2, parte 2, tá certo? No estudo anterior, nós estudamos Atos 2, do versículo 1 ao 13, e agora vamos dar seguimento, então, do versículo 14 ao 47. Então, já fica por aqui, eu vou fazer aqui um breve resumo. Aqui no livro de Atos, nós estamos vendo o momento em que Jesus ascendeu aos céus e, então, vem cumprir a sua promessa, que era o derramar do Espírito Santo. Então, desde já, eu peço a você que fique aqui comigo até o final, para que a gente aprenda um pouco mais sobre essa maravilhosa palavra do Senhor que Ele nos deixou. Então, fica aqui comigo. Se você é novo, é nova aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu joinha, ative o sininho, assim você receberá todas as notificações e também compartilhe com mais pessoas, né? Assim mais pessoas vão aprender sobre a palavra do Senhor. Como diz aqui, né, nessa chamada, a Bíblia ela transforma vidas. Então aquela pessoa que você quer que ela tenha a vida transformada pela palavra do Senhor, você já vai aí envia esse vídeo, tá bom? E quem não pode assistir aqui ao vivo, fica gravado aqui no canal. Nós temos também aqui o estudo do livro de João completo. Se você perdeu, também vale a pena estar assistindo e aprendendo. E caso você queira também, você pode acompanhar aí com a sua Bíblia. Sem mais, vamos iniciar aqui, vamos orar, entregar esse momento ao Senhor. Deus, Pai amado, Pai altíssimo, neste momento, Senhor, eu inicio te glorificando, te adorando, dando toda a honra e toda a glória a Ti, Pai. Este momento, Senhor, é para te honrar, para te glorificar, para aprender mais de Ti, Senhor. Como diz a Tua palavra, que estas palavras deste livro sagrado é lâmpada para os nossos pés. Então, que nós venhamos, Pai, nos apropriar, aprender cada vez mais, que venhamos ser iluminados pela Tua palavra, que venhamos aprender, Senhor, que venhamos ser direcionados por Ti e pelos Teus ensinamentos. Abre, Senhor, o nosso entendimento. Espírito Santo, você tem liberdade agora, Espírito Santo, que os nossos ouvidos, os nossos olhos, o nosso coração estejam abertos para receber, para entender e para guardar e obedecer essa palavra. Sê conosco nesse momento de estudo, abençoa cada pessoa, cada casa, cada lar que se abre, ó Deus, para a Tua palavra, para se aprofundar um pouquinho mais no estudo da Tua palavra, para tentar entender e aprender mais. Abençoa, Pai, cada casa, cada família, cada lugar onde estiver esse estudo passando agora, que o Senhor venha abençoando, que essas pessoas venham ter cada vez mais fome e sede de Ti. Desde já eu te sou grata por tudo, sê com nós durante o estudo, sê conosco, e é isso que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, livro Atos dos Apóstolos. No início aqui, a gente vê, né, se cumprindo o dia de Pentecostes. Jesus tinha falado para que eles se reunissem, que eles não saíssem de Jerusalém, e todos eles estavam ali reunidos, né, todos no local, com o mesmo pensamento, com o coração ali aguardando o derramar do Espírito conforme o Senhor havia prometido. Como a gente viu aqui no versículo 2, de repente veio um som do céu e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, aos quais pousaram sobre cada uma deles. Então aqui Jesus está cumprindo aquilo que ele havia dito. Aqui está sendo exatamente o momento do derramar do Espírito. E ali ajuntou-se, né, uma multidão
e eles estavam ali confusos, porque com o derramar do Espírito Santo, eram pessoas, né, eram povos de muitas nações, e eles ouviam cada um falar na sua própria língua. Então imagina, né, digamos que nós temos aqui diante da nossa pessoa, vamos imaginar o cenário. Nós estamos reunidos numa casa, orando, e nesse lugar que nós estamos, na cidade ali ao redor, tem pessoas do Japão, tem pessoas da Espanha, tem pessoas dos Estados Unidos, tem pessoas da África, então pessoas que falam as línguas diversas, né? E esses apóstolos, eles estavam falando na sua própria língua, mas cada um ouvia traduzido, ouvia na sua própria língua. Então, essa foi uma das formas, né, que o Espírito Santo se revelou. Tanto é que aqui no versículo 8 nós vemos: como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos, partos e medos, elemitas. Então aqui eles começam a dizer de quais eram os lugares, né? Olha, Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia. Então tinha pessoas de muitos lugares, então era uma mistura de língua muito grande. Porém, o Espírito Santo, conforme foi derramado, fazia com que cada um escutasse na sua própria língua materna. Então, ou seja, a palavra do Senhor, ela estava sendo revelada ali a todos, né? Cada qual na sua própria língua. Então, o Espírito Santo, ele tem muitas maneiras de agir, né? Nós não podemos delimitar aquilo que o Espírito do Senhor pode fazer. Eu acredito que eles ficaram olhando e meio que sem entender. Os apóstolos sabiam o que estava acontecendo, porque Jesus já havia dito. Tanto é que eles estavam reunidos, eles estavam em obediência, eles estavam ali fazendo tudo conforme Jesus havia falado que era para eles fazer. Então, quando vem esse agir sobrenatural de Deus, as pessoas que não entendiam, que não seguiam Jesus, que estavam ali por fora, né, do que estava acontecendo, não estavam conseguindo entender. Mas por quê, né? O agir sobrenatural de Deus, eu disse isso no vídeo passado e vou repetir aqui novamente, só pode ser compreendido quando estamos sensíveis ao toque do Espírito Santo, quando nós oramos e confiamos naquilo que ele declara em sua palavra. Então, por que os apóstolos, né, estavam vivendo isso? Né? Porque eles criam, porque eles estavam ali unidos em oração, eles estavam ali cumprindo tudo aquilo que Jesus havia dito a eles para que fizessem. Não havia divisão, estavam todos unanimamente, todos no mesmo sentido, no mesmo pensamento, na mesma oração, realmente um corpo de Cristo ali, em formato de igreja, todos unidos por um só propósito: levar a palavra do Senhor, fazer o ID. E aí apareceu os zombadores, né? Aqueles que não entendiam. Por que eles não entendiam? Porque eles não seguiam Jesus, porque eles não criam, né? E assim, o espiritual, ele é discernido espiritualmente. Não adianta eu olhar para algo que é espiritual com olhar carnal, eu tentar entender ali determinadas coisas que está acontecendo, porque o Espírito Santo, ele se revela de maneiras diversas. Então, aquele povo que não cria em Jesus, aquele povo que não acompanhava, não estava entendendo. Por quê? Porque eles não eram espiritualmente falando, eles não criam em Jesus, que Jesus era o rei, que Jesus era nosso Senhor e Salvador. Então, eles não podiam entender essa manifestação, né, do Espírito.
mas eles viram, né? E muitos deles não entenderam, achavam que a turma ali estava bêbada, que estavam, né, embriagados, e de fato estavam, mas não embriagados de vinho ou de bebidas alcoólicas, mas embriagados pelo Espírito Santo. Gente, o poder de Deus, quem pode ficar em pé diante da glória do Senhor? Quem pode ficar de pé diante do derramar do Espírito do Senhor sobre nós? Então, muitos deles, né, devem ter se prostrado, devem ter caído, devia estar andando até mesmo cambaleando e falando diferente, e o povo não estava entendendo, mas tudo isso foi o mover do Espírito Santo. Então, inicio aqui começando aqui então a parte 2, de onde eu parei, versículo 14. E aí agora eu começo então fazer a leitura da Bíblia e ir explicando pouco a pouco, tá? Eu fiz aqui um breve resumo do versículo 1 ao 13, que já está feito no vídeo anterior, mas um breve resumo aí para você que perdeu. Versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Então, aqui no versículo 14, a gente vê a autoridade concedida pelo Espírito. Diante aqui do cenário de avivamento e de confusão por parte da multidão, Lucas conta que o apóstolo Pedro preferiu proferir um discurso memorável para aquela ocasião. Pelo poder do Espírito Santo, ele foi conduzido em cada palavra para levar aquela multidão a uma profunda reflexão e um arrependimento genuíno, porque o batismo havia sepultado qualquer dúvida no coração dos apóstolos e lhes dado a autoridade para pregar o evangelho e manifestar o reino de Deus. Então, isso que Pedro ele se levanta, sim, Pedro, aquele que negou Jesus 3 vezes, aquele que a gente vê lá em João 20, em João 21, né? Aquele Pedro que negou Cristo, aquele Pedro que falou que não conhecia, aquele Pedro que teve medo, que temeu pela sua vida, agora já restaurado, depois que Jesus falou com ele ali, estabeleceu, né? Reafirmou para o que ele foi chamado, para ser pescadores de homens. Então, Jesus reafirma isso na vida de Pedro e lança uma palavra sobre a vida de Pedro. E Pedro ali, então, ele se sente parte do corpo. E tudo aquilo que na vida de Pedro antes era só um discurso, agora, de fato, ele vive aquilo que ele fala. Porque antes nós tínhamos um Pedro que tinha um discurso muito alto: não, Senhor, eu vou morrer pelo Senhor, não, Senhor, eu vou dar minha vida, jamais eu vou deixar acontecer nada. E na primeira oportunidade, Pedro é aquele que nega, ou seja, então ele dizia algo com os lábios, mas na verdade ele fazia outra coisa. Então, de nada adianta nós termos um discurso bonito e não viver. Precisamos passar, de fato, por uma transformação. E foi isso que aconteceu aqui na vida de Pedro. Pedro, ele passou por uma transformação tão grande que agora Pedro, ele era aquele que negou com medo, temendo por sua vida, é aquele que se põe em pé, que levanta sua voz diante ali de uma multidão, e ele fala: olha, homens judeus e todos que habitai, escutai as minhas palavras. E aqui Pedro, ele vai dizer, então ele se levanta com autoridade. Essa autoridade veio de Pedro? Não. Essa autoridade, ela veio pelo Espírito Santo de Deus, que foi derramado. Então é o Espírito Santo que deu autoridade a Pedro. E esse mesmo Espírito Santo é esse que nos dá autoridade de levar a palavra do Senhor.
É esse mesmo Espírito Santo que nos dá a autoridade de estar aqui, de estar estudando, de levar essas palavras para outras pessoas, para outras casas. Vem do Espírito Santo. Essa coragem, essa ousadia, essa vontade de estudar, de entender um pouco mais e de levar isso para outras vidas, para outras pessoas, como um refrigério, que a palavra do Senhor, ela é um refrigério. Então veja, a mudança que houve na vida de Pedro, teve-se que morrer o velho Pedro e nascer o novo Pedro, né? E isso é possível para nós ainda nos dias de hoje. Quando nós decidimos nos batizar, a gente diz que morremos. A gente diz não, de fato, morremos para nós, para o mundo, para os nossos desejos e para a nossa vontade. E renascemos para a vontade do Senhor Jesus. Renascemos para aprender a discernir o espiritual. Porque, como disse Jesus, né, a Nicodemos, quem é nascido da carne, é carne. E só pode entender o que é o espiritual quem é nascido do Espírito. Então, esse batismo, toda essa transformação, a gente vê, né, a transformação que isso causa. Ainda nos dias de hoje, né, na vida das pessoas que conhecemos, a gente vê muitas pessoas sendo transformadas pela palavra do Senhor, se rendendo aos pés de Jesus, sendo batizado, tendo uma conversão, assim como Pedro aqui teve toda uma transformação e pelo Espírito Santo ele vem falar com autoridade. E vamos ver aqui então o que foi que Pedro disse. Versículo 15. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Versículo 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. E também, versículo 18, do meu espírito derramarei sobre todos os meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima, no céu, e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Então, aqui a gente vê o cumprimento da promessa, né? O cumprimento da promessa. Essa promessa foi dita lá no livro de Joel, né? E acontecerá que nos últimos dias, né, os filhos, as filhas profetizarão. E o apóstolo ele começa aqui lembrando o que foi dito, né, pelo profeta Joel sobre o cumprimento, o derramamento aqui do Espírito Santo. E a gente vê que tudo aquilo que já tinha sido escrito na Bíblia, a gente vê que se completa. A gente vê que vai se ligando, a gente vê que vai se conectando, a gente vê que tudo vai acontecendo conforme fora profetizado. E é assim que Deus faz. E é assim que Deus faz. Ele promete e cumpre. Às vezes a gente quer as coisas no nosso tempo, às vezes a gente acha que é para agora, às vezes, né? Poxa, mas Deus prometeu isso, Deus falou aquilo, e a gente não entende que o Senhor, ele tem o tempo, né? Como diz em Eclesiastes 3, tem um tempo determinado para cada coisa. Então, teve o tempo dos profetas profetizarem,
Teve o tempo do cumprimento dessas profecias e ainda está se cumprindo e ainda muitas ainda hão de se cumprir. Teve o tempo do nosso Senhor e Salvador vir à terra. Teve o tempo dele ser crucificado. Teve o tempo dele ficar aqui na terra e terminar de dar o direcionamento aqui para os apóstolos. Teve o tempo do derramar do Espírito, que o Senhor já havia prometido há muito tempo atrás. E aonde a gente vê isso? Nós vemos, né, aqui está lá em Joel, mas eu vou dizer aqui aonde de Joel para que você depois possa abrir a sua Bíblia e procurar e buscar, né, para que você veja. Então está lá em Joel, livro de Joel, para quem não é mais difícil assim de Bíblia, tá logo depois de Oséias e antes de Amós, tá bom? Livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, que diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Exatamente como está descrito aqui então em Atos 2, né? E versículo 29, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, mostrarei os prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E aí aqui, finalizando, né, o capítulo 2 de Joel, versículo 32 diz: e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Então, tudo isso que a gente leu aqui, vai até aqui o versículo 21, que é esse finalzinho aqui de Joel, que está lá no versículo 32, né? E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, todo esse pedaço que está descrito aqui em Atos 2, ele se encontra lá no livro de Joel, no capítulo 2. E a promessa começou a ser cumprida e pela primeira vez desde o pecado de Adão. O Senhor poderia agir dentro das pessoas, né? Agora, a natureza delas podia ser mudada, poderia ser direcionada para o centro da vontade de Deus. Então, esperar em Deus pelo cumprimento das promessas sempre será o posicionamento ideal para o cristão. O Espírito desceu no tempo devido, exatamente no tempo que Deus havia determinado, e somente depois de pessoas serem preparadas pelo Senhor Jesus por mais de 3 anos. Veja, não foi de qualquer jeito. O Senhor, ele prepara tudo. O Senhor, ele não só lançou a promessa, mas ele preparou tudo. Não foi de qualquer jeito, por isso que não foi em qualquer tempo. Foi no tempo determinado pelo Senhor, porque ele não só promete, mas ele é aquele que organiza, ele é aquele que direciona. Então estava tudo certo para que fosse Jesus, esse cordeiro sem mácula, sem pecado, esta pessoa santa. Ele que teria que ensinar aqueles que receberiam o Espírito Santo. Não poderia ser de qualquer jeito, feito por qualquer pessoa, mas foi feito por aquele escolhido pelo Senhor, o seu Filho amado. Então, Jesus, ele veio, né? E ele ali veio trabalhando, ele veio preparando, né? Por mais de 3 anos aqueles discípulos. Embora seja difícil manter-se confiante ao longo do processo, o agir de Deus sempre acontece no momento exato e em resposta à sua confiança nele. Então a gente tem que confiar, porque o Senhor, ele está no controle de tudo. Muitas vezes a gente se vê angustiado, a gente se vê cercado,
a gente vê o cerco ali se fechando e a gente pensa, meu Deus, não tem mais saída. E agora? E é aquele momento que Deus olha e fala, calma filha, tá tudo no controle, eu tô aqui. Não se desespere. Não se desespere. Você vai amadurecer com esse processo aí que você tá passando e não se esqueça que eu estou à frente de tudo. Eu estou à frente de tudo. Versículo 22. Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós bem mesmo sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos dos injustos. E aqui a gente vê que Pedro ele continua o discurso relembrando aos israelitas como o ministério de Jesus foi uma obra divina. Todos eles já tinham ouvido falar de Jesus e sabiam ou participaram de alguma forma de sua morte, mesmo cientes que ele não tinha cometido crime algum. Mas não havia clareza entre a multidão sobre quem Jesus era de fato. Então muitas pessoas ali tinham dúvidas. A incredulidade não permitia eles verem que ele Jesus, né, era o Filho de Deus. A incredulidade, é isso que nós precisamos ter cuidado nos dias de hoje, com a incredulidade. Ah, não, eu acredito em Jesus, mas isso aqui é tão difícil. Não, isso aqui acho que Jesus não consegue fazer, não. Incrédulos. Não, essa situação que eu tô passando aqui, nem Deus resolve. Cara, não há nada que esteja debaixo do céu que o Senhor não possa resolver. Nada. Nada. Ele está acima da vida, da morte, do dinheiro, da escassez, da abundância. Ele é Deus, sabe? E às vezes nós nos colocamos diante dele como filhos incrédulos. É como se, trazendo para hoje, é como se quem tem filho, é como se o filho fosse dormir desconfiando do pai. Será que amanhã vai ter comida? Será que amanhã eu vou almoçar? Será que amanhã papai vai trabalhar, vai ter comida para mim comer? Será que amanhã eu vou ter água para beber? É como se o nosso filho fosse dormir com essa desconfiança, sabe? Com incredulidade. Sabendo que se nós, seres humanos, pecadores, nos importamos com o nosso filho, de dar o melhor, de ter um lar, de ter algo para dar, para beber, para comer, a gente vai se virar para providenciar, quanto mais Deus que está sentado aos céus. E esses homens, eles não entendiam, eles não criam, eles eram incrédulos, eles não acreditavam. E além disso, os mestres da lei faziam de tudo para o povo pensar que Jesus era impostor, apesar de nunca terem encontrado prova alguma contra ele. Por isso, o apóstolo explicou para todos como Deus enviou Jesus, o aprovou pelos sinais e permitiu sua morte e ainda ressuscitou dentre os mortos. Olha como Deus faz, né? Todos ali duvidando, julgando, sendo incrédulos, né? E tantos sinais, tantas coisas, né? Que Jesus fez no meio do povo, né? Durante o seu ministério, durante esses 3 anos que ele esteve ali, né? Ministrando a vida das pessoas, dos apóstolos, daqueles que os seguiam, fazendo os prodígios e maravilhas, ressuscitando pessoas, curando, transformando vidas, casas, pecadores em pessoas que
que levariam ali a sua palavra. Quantas coisas Deus fez ali, né, através de Jesus. Quantas coisas Jesus fez em obediência ali ao Senhor, né? Porque ele deixava muito claro que tudo que ele fazia era pela vontade do Pai. Então, quando ele curava, era vontade de Deus ali que ele curasse aquelas pessoas. Quando ele ia ressuscitar, era vontade do Senhor que aquela pessoa ressuscitasse para que o nome do Senhor fosse glorificado. Então, tudo Jesus deixava muito claro que era para honra e glória de Deus. Ele não fazia nada por si só, né? E ainda assim, com tanta sabedoria do alto, né? Ainda assim, as pessoas, elas eram incrédulas. Quanto mais o tempo de hoje, né? Se ele pessoalmente, andando aqui nessa face dessa terra, o povo não acreditava. Imagina hoje, né? Hoje ainda tem os incrédulos que não acreditam na Bíblia, que não acreditam nas palavras, que não acreditam que ele existiu de verdade. Mesmo a ciência aí provando, mesmo os arqueólogos, né? Os historiadores achando coisas direto, né? As evidências, tudo. Coisas arqueológicas, papiros da Bíblia, tudo se confirma, né? O Senhor, ele guarda e mostra no determinado tempo, né? E ainda assim, com tudo isso, ainda tem pessoas que não crê, que não acreditam. Mas como diz Jesus, né? Felizes são aqueles que creem sem ter me visto, né? Somos nós no tempo de hoje, né? Feliz nós que estamos aqui querendo aprender mais da sua palavra e crer. E aqui interessante que eu ia comentar e acabou passando é falando sobre a vinda do Senhor. Porque aqui ele tinha acabado de ir, né? Ele derramou o Espírito, ele foi, mas ele prometeu que ele volta. E, gente, ele não voltou ainda. Pode ser agora para nosso tempo, pode ser para o tempo dos nossos netos, dos filhos, dos bisnetos, mas se ele prometeu, eu não tenho dúvida nenhuma de que ele vai voltar. E ele diz mais, ele fala dos sinais na terra, né? Ele fala, o sol se converterá em trevas, vai ter dias de escuridão. A gente já tem visto, né, as luas que a gente chama de lua de sangue, que é quando a lua fica vermelha. Já teve muitas. Então, tudo isso que a gente vê não é por acaso, já está escrito aqui. É antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Então, nós vemos ainda hoje tudo se cumprindo. Tudo se cumprindo. Tal qual está aqui na palavra. E se a gente quiser saber ainda o que vai vir, é continuar na palavra. O Espírito Santo, ele vai revelando o que ele quer, do jeito que ele quer, porque o dia da vinda do Senhor, só Deus é que sabe. Isso não cabe a nós contar, saber. O que cabe a nós é viver cada dia, buscando estar no centro da vontade de Deus. Para quando chegar esse grande e glorioso dia do Senhor, nós nos encontrarmos aqui, sermos achados, né, por Ele, em santidade, né, buscando ali a sua palavra, procurando ser reto aos olhos do Senhor. Então, olha, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, assim como os apóstolos, né, tinham certeza de que o Senhor iria, nós hoje temos a certeza de que ele volta, ele vai voltar. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui 100 anos, 1000 anos, não importa. Mas ele vai voltar. E a gente tem que crer. E a gente tem que acreditar. E a gente tem que viver todo dia como se fosse o dia que o Senhor vai voltar. Porque a gente não sabe. Então hoje eu tenho que acordar, eu tenho que viver, claro, aqui na terra, vou trabalhar, vou fazer as minhas coisas, mas sempre esperando. A qualquer momento meu Senhor pode chegar.
Então eu tenho que vigiar o que eu falo, o que eu escuto, meu comportamento, como é que eu tenho sido. E aqui Pedro ele está dizendo para esses homens, olha, este foi entregue por vocês, viu? Vocês prendeste, crucificaste, mataste pelas mãos dos injustos. E aqui Pedro ele está dizendo. E aqui fica um alerta, porque a incredulidade não deixa você enxergar. A incredulidade, ela cega a tal ponto que Jesus estava lá no meio deles e eles não enxergavam, eles não criam, eles não acreditavam. Então, o apóstolo explicou para todos como Deus enviou Jesus, o aprovou pelos sinais, permitiu então a sua morte e ainda o ressuscitou. Versículo 24. Ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. E aqui a gente vê que a morte, ela foi vencida por Jesus. Jesus venceu a morte. A morte não pôde conter Jesus. E ele ressuscitou. E o povo fazia de tudo. O povo fazia de tudo para confundir. É o que a gente vê hoje, né? No mundo, o povo querendo confundir. Nós vemos um povo aí confundido. Ninguém sabe mais quem é quem, o que é. E estamos vendo aí o povo numa confusão medonha. E quanto mais confundido, menos sabe o propósito, o que é, o que não é. E aí o povo confundido é mais fácil, né, de fazer se perder. E assim tem feito o mundo, sabe? Da mesma forma que era fato, era uma evidência que Jesus tinha ressuscitado, era algo verdadeiro, mas o povo ainda assim fez com que o povo ficasse confundido. E essa fala que está aqui de Davi, no versículo 25, ela se encontra lá em Salmo 16, que eu vou ler aqui. Salmo 16. Aqui, Salmo 16, versículo 8. Essa fala aqui de Davi está lá em Salmos 16, versículo 8, que diz: Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Versículo 9. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija minha glória. Também a minha carne repousará segura. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Far-me-as ver vereda da vida, a tua presença, a fartura de alegria, e a tua mão direita, a delícias perpetuamente. Então, isso que está aqui, está citando Davi, né? Salmo 16, do versículo 8 em diante. Também é interessante que você marque aí, anote,
que depois você venha ler, né? É interessante ler todas essas referências, anotar aí na sua Bíblia, porque a gente esquece, né? Às vezes a gente estuda ali, mas quando você deixa ali marcadinho na Bíblia, quando você vai ler e você vê do lado aquela referência, fica até mais fácil para você ir manuseando em um outro momento, caso você vá fazer a leitura. Então vamos seguir aqui. Versículo 27. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com tua face me encherás de júbilo, né? Aqui é o finalzinho, então, lá do Salmo. Versículo 29. Homens irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para assentar-se sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo que a sua alma não foi deixada no inferno e nem a sua carne viu a corrupção. Forte, né? Era impossível que a morte, então, o retivesse. A morte de Jesus não foi o fim, mas o início do reinado glorioso do Rei dos Reis e um recomeço para todos os seres humanos. E Deus ressuscitou Jesus dos mortos pelo poder do Espírito Santo e o exaltou soberanamente, lhe dando um nome que é o nome sobre todo nome. Como Davi mencionou, né, em um de seus salmos, Deus não iria permitir o santo dele ser abandonado no sepulcro ou sofrer em decomposição. Portanto, seria impossível a morte deter Jesus. O motivo da alegria, descanso, esperança e da fé inabalável de Davi era o amparo de Deus ao seu santo. Quem é, gente? O santo, Jesus, né? Aqui Davi já escrevia acerca de Jesus. E Jesus veio tão depois de Davi, tão depois. Mas para você ver que tudo é no tempo do Senhor. Mas o Senhor já dava essas palavras a Davi. O Senhor já fazia promessas a Davi. Então, Davi já sabia que teria ali o santo, que o corpo seria incorruptível. Não passaria então pela corrupção, pela decomposição. Que o santo do Senhor, que era Jesus, não seria abandonado no sepulcro. E, portanto, seria impossível a morte deter Jesus. Então, a fé inabalável de Davi era o amparo de Deus ao seu santo. Da mesma forma, o fundamento para a construção das nossas vidas, para suportarmos aflições e encontrarmos a verdadeira satisfação, é o Senhor Jesus. Não há outro. E é porque Ele vive que existe vida, sonhos e a oportunidade de salvação para todos. É porque Ele vive que nós temos na esperança. Como diz uma música, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Então, é porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã, nós podemos ter a certeza da vida eterna, nós podemos ter a certeza de que, sim, tem um lugar reservado para mim e para você no céu. Quando lá em João 14, Ele fala, eu vou na casa de meu Pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou te preparar um lugar. E ali o Senhor, Ele nos dá essa esperança. Então nós sabemos que a morte não é o nosso fim, mas é o começo. Que nós estamos aqui de passagem, que o nosso Senhor Jesus, Ele venceu a morte.
para nos dar vida eterna. Então ele nos dá essa oportunidade da salvação. Ele é aquele que faz com que nós tenhamos fé, que não termina aqui quando a gente morre, quando a gente é sepultado. Tudo isso é um momento triste, é um momento doloroso, é um momento a qual muitas vezes nós não queremos passar. É triste, é difícil lidar com a dor da perca, com a saudade, com a ausência, mas o que nos conforta, o que nos faz continuar é a promessa do Senhor, que Ele vem nos buscar. É a promessa do Senhor que não acaba naquele momento em que a gente morre, mas que ali é o começo da eternidade, que nós vamos passar a eternidade ao seu lado. E é por isso que esse curto espaço de tempo que nós temos aqui, que se chama vida, e passamos nesse lugar que se chama terra, nós temos que escolher a Jesus todos os dias. Todos os dias nós temos que escolher Jesus, dizer sim para Ele, caminhar com Ele, crer na promessa dEle. Porque nós não sabemos qual vai ser o nosso último respiro, mas nós cremos que o Senhor está nos aguardando a qualquer momento, seja na sua vinda, seja a gente indo, enfim. Mas nós temos essa esperança em Cristo Jesus, que foi aquele que morreu para nos dar a vida. Versículo 32. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. E aqui os discípulos seguem falando, seguem testemunhando. Versículo 33. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Versículo 36. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. E glória a Deus por isso. Então, aqui é Pedro falando: ei, quem vocês crucificaram agora é o Cristo, o Senhor. Então, Pedro encerrou aqui o discurso dizendo como o Senhor Jesus era o responsável pelo que tinha acabado de acontecer diante dos olhos de toda a multidão. Foi que tinha acabado de acontecer, vamos relembrar, né? Veio um som do céu, viu-se línguas repartidas como línguas de fogo sobre a cabeça deles, eles falando a palavra do Senhor e várias pessoas ouvindo em diversas línguas. Então, a gente vê Pedro falando: ei, tudo isso que aconteceu aqui não foi por acaso, não. Foi, sabe, o Cristo, o Senhor, ele foi e ele prometeu que derramaria do Espírito. Então, é isso aqui que está acontecendo. Para que vocês entendam, para que vocês agora creiam, né? Para que vocês agora possam entender. E aqui essa parte que diz, né? No versículo 33. No versículo 34, quando fala, né? Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita. Isso, gente, essa fala, tá? Anotem aí, marquem aí do ladinho para que vocês possam ler depois. Se encontra lá em Salmo 110. Salmo 110. Aquele outro foi Salmo 16, né, versículo 8 em diante. Esse agora, do versículo 34,
É o Salmo 110. E diz assim, eu vou ler aqui. Disse o Senhor ao meu Senhor. Salmo 110, versículo 1. Assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos meus pés. Dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. O teu povo será muito voluntário no dia do teu poder. Nos ornamentos de santidade, desde a madre da tua alva, tu tens o orvalho da tua mocidade. Então, aqui é exatamente essa parte aqui que Davi está falando, né? Salmo 110, versículo 1 e 2, tá certo? Para que vocês aí depois possam estar consultando. E certa vez, né, Pedro aqui fala, né, que sobre tudo isso que aconteceu diante dos olhos da multidão. Certa vez, Jesus comentou com os discípulos que era necessário ele ir para que o Espírito viesse, pois só com a glorificação do Cristo seria viável derramá-lo. Como Jesus já estava à direita de Deus naquele momento, ele recebeu o Espírito Santo e então derramou sobre aqueles cujo coração estava pronto para recebê-los. E é aquilo que eu falo, não é de qualquer jeito, as coisas do Senhor não é de qualquer jeito. Nós precisamos nos preparar, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos nos santificar todos os dias, nós precisamos nos preparar até para servir ao Senhor. Não é de qualquer jeito, não é hoje eu acordei, hoje eu vou fazer isso aqui para Deus. Hoje eu não tô com vontade, vou fazer não. Hoje eu vou porque tô fazendo nada mesmo. Gente, pra gente receber as coisas do Senhor, sabedoria que vem do alto, e tudo isso, nós precisamos estar pronto para recebê-lo, nós precisamos aprender da sua palavra, nós precisamos ter um coração quebrantado, um coração ensinável, nós precisamos ter um coração disposto a fazer a obra do Senhor, disposto a passar por tudo aquilo que o Senhor tem. E muitas vezes a gente só quer o bom, quando chega a fase ruim a gente não quer mais. E às vezes a gente tem que passar pela escassez, pela fase ruim. Porque Deus ele vai trabalhar na nossa vida de vários modos. Eu não posso só glorificar o Senhor enquanto está indo tudo bem. Eu tenho que glorificar o Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo. Então, eu preciso estar pronto para receber o Espírito Santo. Eu preciso estar pronto para receber o batismo, entender o que é o batismo. Eu preciso estar pronto para poder receber as coisas de fato do Senhor. Mas estar pronto, gente, não é no sentido de eu tenho que saber tudo. A gente não vai saber tudo. A gente pode ler a Bíblia 500 vezes, a gente não vai saber tudo. Nós vivemos em um aprendizado e esse aprendizado só se encerra quando a gente morre. Todo dia a gente aprende uma coisa, todo dia a gente se arrepende de uma coisa, todo dia a gente busca o Senhor, todo dia nós temos que nos cuidar, nós temos que vigiar. Então, o que eu digo de estar pronto é de buscar, de ter a disponibilidade para o Senhor. Porque pronto mesmo de verdade, nós vamos estar nunca. Tem gente que fala assim, às vezes a gente chama, fulano, vamos para a igreja. Não, eu ainda não tô pronta. Eu digo, é assim que Deus quer mesmo, porque quem termina de aprontar é Ele. A gente não vai ficar pronto se a gente não deixar o Senhor trabalhar. Ele é o oleiro, ele é esse que pega mesmo o barro bagunçado e é aquele que vai e forma um vaso maravilhoso, depois enche de azeite, dá a utilidade que ele quer. Mas para isso nós precisamos nos dispor, nós precisamos estar com o coração
preparado, um coração ensinável, para que eu venha desconstruir tudo aquilo que o mundo me ensinou e venha reconstruir segundo o direcionamento do Espírito de Deus. E o apóstolo, mencionou então aqui as palavras do rei Davi sobre o destino dos inimigos do Senhor e declarou como Jesus havia se tornado o Cristo e Senhor. Então ali todos são culpados pela morte de Jesus, apesar dele mesmo ter se entregado e esse ser o propósito dele, mas ali o pensamento de todos era isso, era entregar. Porque foram incontáveis os pecados cometidos pela humanidade que pregaram o Filho de Deus na cruz. Entretanto, ninguém sabia o que estavam fazendo quando crucificaram, e só por meio das palavras de Pedro agora estavam cientes disso. Mas se depois de ouvirem o discurso eles não aceitassem a mensagem, aquela multidão continuaria culpada pela morte de Jesus, e a ira de Deus permanecia sobre todos eles. E isso a gente vê, lá em João, livro de João, capítulo 3, versículo 36. Então, isso é para nós nos dias de hoje. Aquele que se arrepende e tem uma mudança de vida, o Senhor ele vai ter compaixão, ele vai ter misericórdia, ele vai ajudar no processo. Agora, aquele que acha que está no erro e está tudo bem, que não precisa de Jesus, é com Deus que vai se virar. A gente faz a nossa parte, que é levar a palavra, mas nós não podemos estar condenando ninguém, porque o Senhor sabe, a hora de agir, o como agir, Então, lá em João 3,36 diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Por quê? Porque Deus ele enviou Jesus, ele enviou seu Filho para nos livrar do pecado. Então, Deus ele está nos dando aqui a oportunidade de ser perdoado, de ser aceito, de ser salvo, de se tornar filho. Mas a partir do momento que eu recuso essa oferta de Deus, eu recuso o sacrifício de Jesus, a ira de Deus vai permanecer sobre a vida dessa pessoa. Não sou eu que estou dizendo, isso é a palavra do Senhor que está dizendo, sabe? Versículo 37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e para recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz a respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. E de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Uau! Então aqui nós vemos claramente o chamado para o arrependimento. E não foi só para aquela época, meu povo, chamado para o arrependimento, mais do que nunca, é para os dias de hoje. O Senhor nos chama a nos arrepender dos pecados. O Senhor nos chama a negar tudo isso que o mundo tem tentado empurrar, tudo isso que o mundo tem distorcido das palavras do Senhor, tudo isso que o mundo tem tentado acusar, que são palavras que causam ódio, que são palavras duras, que são palavras de ódio, quando na verdade não são. Não são. E o mundo quer dizer que a palavra do Senhor é uma palavra de ódio, é uma palavra que traz, porque o mundo hoje prega um falso amor.
o amor do faça o que você quiser, seja o que você quiser e tá tudo certo. Quando a palavra do Senhor não diz isso. E a palavra é clara quando diz: salvai-vos desta geração perversa. E nós temos vistos, amados, diante dos nossos olhos, a geração se perverter ainda mais, e uma geração que tem se levantado contra as palavras de Deus. Ai deles. Ai deles. Se eles não se arrependerem, a ira de Deus sobre cada um deles vai permanecer. E isso é o que se chama palavra de ódio. Mas na verdade não é palavra de ódio, é palavra de amor, porque o Senhor não quer que nenhum se perca. E aqui nós vemos Pedro pregando isso com uma autoridade, aquele Pedro que outrora havia negado. Ei, agora nós vemos Pedro se levantando diante de muitas pessoas e dizendo: ei, se arrependa, salvai-vos dessa geração perversa. E é isso que nós precisamos fazer. O mundo quer nos acuar, quer dizer que isso é um discurso de ódio, que isso é que a gente tem que, claro, nós temos que amar pessoas, mas não temos que concordar com pecados, aquilo que o Senhor estabeleceu. E sim, precisamos exortar, precisamos dizer a verdade. Agora, a escolha cabe a cada um. E aqui, como diz, de sorte os que foram batizados e receberam a sua palavra e aceitaram ali, se renderam ao Senhor Jesus, foram quase 3.000 almas. 3.000 pessoas se arrependendo dos seus pecados e se voltando e crendo no Senhor Jesus, se convertendo dos seus pecados. Então aqui o discurso de Pedro deixou todos aflitos e eles queriam se consertar de algum modo e perguntaram aqui o que podia fazer diante da situação, da atual posição deles, de inimigos do Senhor. Então Pedro falou para eles sobre o arrependimento e o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo e a graça de Deus não era apenas para 120 pessoas, mas para todos os ouvintes da mensagem do Evangelho. Isso está valendo para você, querido, querida. Isso está valendo para você hoje. Ei! Não foi só para aqueles 120. O Senhor continua falando para mim e para você hoje. Ei, se arrependa, receba o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo e a graça de Deus não é só para aqueles 120, não é só para aqueles apóstolos, não foi só para Pedro, não foi só para João, mas é para todos os ouvintes da mensagem do Evangelho. E é o que nós estamos fazendo aqui, estamos ouvindo, estamos estudando. Então o Senhor está lhe chamando. Está lhe chamando. Se você ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador, confesse, meu querido, confesse, minha querida. Confesse Jesus como seu Senhor e Salvador. Renda a sua vida ao Senhor. Se converta, se arrependa dos seus pecados. Nesse dia histórico, cerca de 3.000 pessoas decidiram desistir de uma vida distante de Deus, ou seja, aquele povo que vivia, que não estava nem aí para Deus, resolveram, então, eles entenderam que se fazia necessário confessar Jesus como Senhor e Salvador. Eles entenderam que se fazia necessário se converter dos pecados. Eles entenderam a necessidade de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, de se arrepender dos pecados, de receber o Espírito Santo e tirar a ira de Deus sobre a vida deles. Gisele, esse negócio de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, isso não é coisa de crente, não. Isso não é coisa que pastor inventa para tá chamando lá na frente para fazer a gente virar crente, né? Já teve gente que me fez essa pergunta e eu gosto quando me fazem perguntas, eu gosto quando questionam.
E, queridos, eu vou dizer a vocês, não. Aliás, e o que é ser crente? As pessoas confundem a religião com crente, é todo aquele que crê em Cristo, tá? Então, se você crê em Cristo, você é crente. Aí já começa aí, né? Que as pessoas, elas têm uma visão um pouco deturpada. Mas, para você ter uma ideia, essa questão de aceitar Jesus, tá lá em Mateus, o livro Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 32 e 33, e eu vou ler aqui para vocês, mas deixa marcadinho aí, meus amados, que é importante que você depois grife essa passagenzinha, que você ore ao Espírito Santo, peça que o Espírito Santo te revele aí, que o Espírito Santo é aquele que convence. Vamos lá. Mateus 10, versículo 32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que estás no céu. Então, versículo 32 e 33. Aqui o que é que Jesus está falando? Tá bom, se não quer me aceitar, vai me negar diante dos homens, não quer que ninguém saiba, ok. Só que quando estiver lá no céu, diante de Deus, diante do meu Pai, eu também vou te negar, eu vou. E é por isso que a gente fala, você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, para que Ele entre hoje na sua vida, para que você venha se arrepender dos pecados, quando se chama na frente de uma igreja, ou sei lá, em qualquer ocasião, já teve pessoas que aceitaram Jesus numa ligação comigo, estava na ligação e estava angustiado, ei, você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Você quer mudar de vida? E a pessoa disse, quero. E para honra e glória do Senhor, essa pessoa, nesse final de semana, se batizou. E eu fiquei muito emocionada, fiquei maravilhada com tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida dessa pessoa. E é por isso, aqui Jesus está falando, o que é eu confessar Jesus como meu Senhor e Salvador? Quando alguém chama na igreja, eu falo, olha, você quer confessar? Quando você vai à frente, você está dizendo publicamente, ei, Jesus agora é o rei da minha vida. Ei, Jesus agora ele está no controle. Eu estou criando uma aproximação com meu Senhor e Salvador. E quando a gente se batiza, a gente morre para si mesmo, a gente abandona aquela velha vida de pecado, aquele velho homem, e o Espírito Santo vai começando a fazer algo novo na nossa vida. Não é homens que dão um direcionamento, agora você vai fazer assim, claro. Homens, eles dão algumas direções segundo a palavra do Senhor, mas quem vai nos convencer é o Espírito Santo do Senhor. É o Espírito Santo. Mas a gente precisa primeiro entender que somos pecadores. Nós temos essa dificuldade, nós nos achamos que nós não pecamos, que não erramos, que estamos retos diante do Senhor. E precisamos muito da ação do Espírito Santo para a gente entender o quão a gente é falho. E aqui, 3.000 almas, 3.000 pessoas aceitaram a Jesus. 3.000 pessoas se arrependeram dos seus pecados. Então aquele Pedro que tinha um discurso altivo, mas não vivia o que pregava, agora nós vemos um Pedro fazendo exortação, um Pedro confrontando, salvai-vos dessa geração perfeita, um Pedro que ali através da palavra vinda do Senhor, vinda do Espírito Santo, quase 3.000 almas foram salvas. 3.000 almas se renderam então aos pés de Jesus. Então, hoje essa decisão continua sendo necessária para todos, porque sempre iremos pecar e o arrependimento deve acontecer na mesma proporção. Carregar a sua cruz todos os dias e deixar guiar-se pelo Espírito Santo é o essencial para o seu caminhar, estar alinhado aos mandamentos do Senhor. Então eu preciso sim confessar Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu preciso sim me batizar, tendo consciência. Quando eu falo batizar,
são pessoas que têm consciência de que são pecadoras e querem morrer para si mesmo e renascer em Cristo. Então, não adianta, por exemplo, não estou julgando e não estou fazendo comparativos com nenhuma outra religião, mas falando aqui da Bíblia, da palavra, né, que eles batizavam pela imersão, então não tem nenhum relato de criança sendo batizada, mas tem relato de pessoas adultas que se arrependeram, que morreram para si mesmo e que resolveram então seguir ali a vida com Cristo, né? Pessoas que já têm um entendimento, não, eu quero ter uma vida com Jesus, eu já tenho um entendimento, eu sei o que é pecado, eu sei o que não é, e eu quero renunciar ao pecado, e eu quero ter uma vida com Jesus, então eu vou me batizar. E aí a pessoa ali, então, ela se batiza. Então aqui a gente vê um chamado para o arrependimento, e esse chamado, ele é mais do que nunca para os dias de hoje. Versículo 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Olha aí que coisa linda. Então aqui a gente vê um povo guiado pelo Espírito Santo, né? Os últimos versos aqui retratam o pedido feito pelo Senhor Jesus na oração sacerdotal descrita em João 17, 23. Que eu vou ler aqui para vocês. Deixa eu só abrir aqui. João 17, 23, que diz assim, ó: E eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e o que tens amado a eles como tens amado a mim. Então, aqui a gente vê todos unidos, a união, né? Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amaste como igualmente me amaste. Então aqui Jesus está falando com Deus, está orando, está falando. Todos estavam cheios de temor, ensinando uns aos outros, repartindo os alimentos e vivendo em plena unidade. Gente, hoje o mundo mais do que precisa é disso. O mundo tem dividido da maneira que pode. Eu tenho falado isso aqui nos estudos, irmãos. Tenham atenção, estejam atentos, sabe? Tudo cria-se uma divisão e a gente vê que quanto mais se divide, pior fica. Querendo dividir por cor. Porque raça tal, assim, assado. Não, esse aqui é de direita, esse é de esquerda. Não, esse torce pro Flamengo, esse torce pro Corinthians. Não, esse é da Igreja Católica, esse é dos crentes. E tem aqueles outros do não sei o que. Gente, o mundo, Satanás, ele quer dividir. Por quê? Porque ele sabe que um reino dividido subsiste. Então, a igreja do Senhor precisa perseverar unânime. Precisamos estar atento. Poxa, eu tenho 2 pães, eu tenho um irmão do meu lado que não tem nenhum pão. Divido com ele, eu tenho 2, posso dar 1. Mas hoje nós vemos uma era da ganância, do juntar e ter. Cada um por si, Deus por todos. A frase bonitinha que todo mundo fala. Quando aqui na palavra do Senhor não é isso que nós vemos, que Deus espera de nós.
Jesus, ele espera que a sua igreja esteja perseverando, unânimes, todos os dias no templo. Claro que não está falando para a gente todo dia para a igreja. Partindo o pão em casa. Comiam juntos com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo. Aqui havia-se esse ensinamento, uns ensinando aos outros. Gente, é o que eu estou fazendo aqui com vocês. O pouco que eu sei, eu estou aqui ensinando para vocês. Às vezes são 8 pessoas que vêm, às vezes são 20, às vezes são 200. Não me importa, eu não estou preocupada com quantidade, mas eu estou preocupada em fazer isso aqui que o Senhor me pediu. Ensinar aos outros o pouco que eu sei, porque o que eu sei é pela graça do Senhor, é pelo derramar do Espírito Santo dele na minha vida. Então que nós venhamos aprender e continuar ensinando uns aos outros. Vamos ensinar uns aos outros. Da mesma forma como eu estou ensinando a você, ensine outras pessoas. Compartilhe esse vídeo. Mas eu não sei falar e é bastante tempo, requer tempo para aprender coisas do Senhor. Não adianta eu fazer um vídeo curto aqui para vocês de 15 minutos e não ter toda essa riqueza de detalhes. Às vezes a gente vai no mundo afora, gasta 2, 3 horas num show, 2, 3 horas vendo um filme, e às vezes quando é algo para Deus a gente não quer gastar 1 hora, 2 horas, é muito para aprender coisas de Deus. Mas se for um filme, uma trilogia ou algo assim, uma série, a gente encara de boa. Então vamos aprender, vamos ensinar, vamos compartilhar da palavra, sabe? Vamos compartilhar, vamos repartir aquilo que a gente tem, vamos viver pela unidade. A alegria e a sinceridade do coração deles agradaram ao Senhor e cada vez mais pessoas eram salvos pela igreja de Cristo e propagando a mensagem do Evangelho. Enfermos eram curados. Como pode-se, no estudo de Atos 3, os sinais que Deus acompanhava os apóstolos, nós vamos ver isso aqui mais à frente. Como tinha sido durante o ministério de Jesus, pela orientação divina, muitos podem ser salvos como foram naquela época. Então, desse modo, todo o esforço diário para conhecer mais o Senhor é válido e não há como encontrar a presença e viver o propósito dele para a sua vida sem deixar o Espírito Santo conduzi-lo. Se eu não buscar, como é que Deus vai me dar? Mas ele não sabe de tudo? Sabe, mas ele está esperando você buscar. Sabe por quê? Porque ele é o Deus do impossível. E o impossível é com ele, mas o que é possível é comigo e com você. Então, estudar a palavra dele é possível, então é comigo e com você. Agora, revelar é com ele. Através da nossa busca. Entende? Levantar para trabalhar é o possível, que eu e você pode fazer. O impossível é ele que faz, é dar um livramento. No momento que a gente está no caminho do trabalho, é nos dar saúde, é nos permitir com que nós nos levantemos toda manhã para trabalhar. Isso é o impossível, porque eu e você não temos a capacidade de controlar a nossa saúde. Ele tem. Então o impossível é com ele. O possível, eu e você tem que fazer. A gente tem que ficar sentado esperando para que Deus faça tudo por nós. Não. Ele nos capacita. E o que é possível é comigo e com você. E o impossível é com ele. O resultado de uma vida entregue nas mãos de Deus é extraordinário. E além de transformar a sua vida, irá impactar muitas outras. Então, aqui, finalizando o capítulo 2, a gente vê que aqui é o início do movimento dirigido pelo Espírito Santo na igreja primitiva. E para você compreender o seu posicionamento nos dias atuais é indispensável, né? Olhar para a Gênesis, para como aconteceu primeiro. A expectativa do céu é o manifestar dos filhos de Deus. A expectativa do céu é o manifestar dos filhos de Deus acontecerem como foi o início da igreja, mas em uma glória ainda maior. Uma das premissas, para mais pessoas serem alcançadas pelo Evangelho é os cristãos atuais, você, se posicionar de forma correta, permitir que o Espírito Santo guie as nossas vidas. Ou seja, devemos subjugar os nossos próprios desejos e nos colocar no centro da vontade de Deus.
pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus para realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para mim e para você. Então, que essa palavra poderosa tenha aí te chacoalhado, que o Espírito Santo tenha aí acendido aí um foguinho dentro do seu coração por fome e sede de mais de Jesus, por mais dele, mais do Senhor, que a gente venha assim aprender a se posicionar em Deus, que a gente venha a trabalhar com unidade, vamos esquecer as divisões, vamos fazer aquilo que o Senhor está esperando que nós façamos, é viver em unidade, é respeitando, mas acima de tudo, levando a verdade e levando a salvação, sobretudo, salvando-se dessa geração perversa, o qual, já existia naquela época e nessa tá triplicado, Então, aqui eu separei, algumas imagens, como de costume. Aqui o momento do derramar do Espírito, Imagino, aqui é uma ilustração, tá? Mas como é relatado na Bíblia, que foi visto como línguas de fogo sobre a cabeça de cada um, então imagina-se que foi assim, São ilustrações retiradas da internet. Então, vamos orar para finalizar. Fique comigo até o final, ainda não saia. Senhor, somos gratos a Ti, ó Deus, por essa palavra maravilhosa. Somos gratos a Ti, Senhor, pelo derramar do Teu Espírito Santo, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha agir poderosamente através dessa palavra, que venhamos nos posicionar, Senhor, com unidade, levando o Teu Evangelho, levando a Tua palavra, Senhor, levando palavras de exortação, Pai, palavras essas que são palavras de amor, Pai, para livrar, Senhor, da Tua ira, Deus. Venha ser conosco, Pai, que nós venhamos cada vez mais nos posicionar, que nós venhamos queimar por mais de Ti, Senhor, que nós venhamos ter o desejo, Senhor, de que mais pessoas Te conheçam, mais pessoas se salvem, mais pessoas se arrependam e que venhamos, Senhor, ser direcionados pelo Teu Espírito, que venhamos ter o coração quebrantado, deixar que o Espírito Santo nos transforme de dentro para fora, que nós venhamos deixar o velho eu e deixar com que o Teu Espírito Santo venha nos reconstruir a cada dia da nossa caminhada. Sê conosco, Deus, abençoa cada casa, cada lar, cada família, cada pessoa, Senhor, que está aqui para aprender mais da Tua palavra, Senhor. Que eles venham ter sido alimentados, Pai, que eles venham ter tido a compreensão, que o Teu Espírito Santo continue revelando a cada um, Senhor, que está aqui para aprender mais de Ti. Por isso eu oro, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por assistirem até aqui. Não esqueça de se inscrever, deixa aí o like, deixa aí o joinha para fortalecer o canal, para me ajudar. Ative o sininho, assim você receberá todas as notificações de vídeo novo. Lembrando a você que todas as terças, às 20 horas, nós temos aqui, então, o estudo bíblico, tá bom? A próxima terça teremos aí então o estudo de Atos 3. Sou grata a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui, que ficam até o final, que estão aprendendo, que estão deixando aí o Espírito Santo trabalhar na vida de vocês através da palavra. Fica aqui o meu muito obrigado, fiquem comigo, continue aí seguindo o canal, vão compartilhando para que mais vidas venham receber essas palavras vinda do alto, para que mais pessoas venham se arrepender, venham ter essa compreensão, para que o Espírito Santo venha trabalhar através da palavra do Senhor. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!